Irmãos, nós continuamos expondo o livro de Provérbios pelas manhãs de domingo. Então, hoje, capítulo 11, os versos de 15 até 31. Provérbios, capítulo 11, os versos de 15 a 31. Nós leremos de forma alternada, a igreja sentada como está. Provérbios 11, de 15 a 31, quando diz assim: Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Ó Deus, o Teu livro santo está aberto, que o Senhor promova a bênção da palavra ser ouvida e guardada no coração para não pecarmos contra Ti. Até aquele, ó Deus, que não tem o menor interesse de ouvir essa palavra nessa manhã. Por favor, ó Deus, opera o milagre do Teu Santo Espírito, que haja um despertamento e conversão. Em nome de Jesus, ó Deus, por favor, nós clamamos em nome maravilhoso de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar pelo bondoso. Verso 15, quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A insensatez aqui, irmãos, é responsabilizar-se pelo débito do outro e comprometer-se a pagar se o outro não cumprir. Embora haja precedentes para essa prática, irmãos, é muito melhor dar aos necessitados. Então, antes de ser fiador de alguém, esteja preparado para dar para essa pessoa aquilo que ela está te pedindo para ser garantido. Vou voltar. Não seja fiador de ninguém que você não possa dar aquilo que você está fiando. Irmãos, nós estamos em meados de 2023, final de 2021, irmãos, nós tivemos uma situação terrível em casa e tivemos que desfazer de alguns imóveis para poder pagar fiança. Foi algo terrível lá em casa. E não teve jeito. E eu conheço uma mãe que, com 3 filhos, foi despejada pela justiça porque o marido deu a casa como garantia de um aval. Ah, mas casa de ninguém toma. Por aval toma, viu, irmãos? Então, ela foi parar na rua com os 3 filhos, por aval. As Escrituras estão dizendo que ser fiador é responsabilizar-se pelo outro. Você está dizendo o seguinte, olha, se ele não pagar, eu pago, e eu assino aqui que eu vou pagar.
É melhor ficar vermelho uma vez do que roxo a vida inteira. Estou querendo dizer com isso é o seguinte: se você não puder arcar com aquilo, diga assim, não posso. E a pessoa vai ficar com raiva de você um tempo, mas não posso, irmão. Queridos, eu já passei por isso, uma pessoa me pediu um cheque assinado em branco. A pessoa me pediu. E com toda a liberdade eu disse assim, não posso, meu irmão. Ficamos inimigos durante anos, mas foi melhor ficar assim do que ter alguma coisa mais séria, viu, irmãos? Seja bondoso. E o ser bondoso não é fazer o que você não pode e não deve. Aliás, verso 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Verso 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Percebe? Quem é bom, e o parâmetro de ser bom é a comparação com o caráter do Deus das Escrituras. Então, existe um que é bom, Deus. Como é que eu sei que eu estou tomando atitudes boas, se eu estou caminhando de acordo com o caráter descrito na palavra de Deus? Ser bom, irmãos, não é favor a Deus. Por favor, mas eu sou uma pessoa boa. Bom, você não está fazendo favor nenhum a Deus. No cristianismo, não é sendo sovina que se enriquece, é sendo generoso, é atender ao faminto e sedento. Então, há um princípio aqui nas Escrituras que a generosidade, pela bênção de Deus, assegura a prosperidade. Ser generoso nos torna prósperos. Quanto à mesquinhez, vai levar à pobreza e não ao ganho esperado. A pessoa que dá, recebe muito mais em retorno. Vou repetir. A pessoa que dá, recebe muito mais em retorno. Irmãos, temos um tempo de caminhada já no ministério, e é muito gostoso, né? As pessoas estão aí procurando dom de língua, dom de cura, dom de riqueza, dom de tudo quanto há. Mas nunca vi uma pessoa dentro da igreja orar e falar assim, Senhor, me dá o dom de liberalidade. Eu quero ter o coração generoso para dar tudo que eu puder. Nunca vi, irmãos, até hoje, nunca vi. Irmãos, me permitam, por favor, com todo respeito à doutrina espírita, ser bom é fazer bem ao próximo? Não, irmãos. Para que as nossas obras sejam recebidas na presença de Cristo, elas devem passar por Cristo Jesus. Existe um único caminho. Então, quando o espírita diz assim, eu quero ser bom porque eu quero chegar a Deus pelas minhas boas obras, ele está cometendo um gravíssimo pecado, uma blasfêmia contra Deus. Cristo disse, eu sou o caminho, não tem outro. E aí o indivíduo diz assim, eu vou fazer o meu próprio pelas minhas boas obras. Boas obras no sentido horizontal, homem para homem, mas isso não chega diante de Deus como boa obra de jeito nenhum. Eu estou dizendo que se você quer ser bom, o único que é bom é Deus, e Ele te deu um único caminho para isso, o Senhor Jesus. Tryon Edwards diz assim, a conversão não é nada mais do que o primeiro passo na vida cristã. Enquanto vivermos, teremos cada vez mais de dar as costas para tudo que é mal, voltando-nos para tudo que é bom. Então, o convertido, ele vai caminhando nessa busca de ser conformado ao caráter de Cristo, porque Ele é bom. Esse foi o bondoso. A mulher, irmãos, verso 16, vamos ler juntos? A mulher, graciosa, alcança a honra.
Embora as pessoas más possam agarrar-se às riquezas, elas nunca alcançarão a honra de uma mulher bondosa. Provérbios 31:30. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Homens e mulheres crentes que me ouvem, por favor. Homens, a maior beleza da sua mulher é ela ser serva do Senhor. Às vezes Elaine fica brava comigo. Mas por que você me ama? É porque eu faço comidinha? Nada disso. É porque eu sou bonita? Nada disso. Amo você porque você é serva do Senhor. Isso é a maior beleza que eu tenho dentro de casa, irmãos. Isso é uma bênção para mim. Agora, se a mulher que eu tenho teme ao Senhor, homem, fique em paz, porque essa mulher te respeita, porque, em primeiro lugar, ela respeita Deus. O compromisso dela, primeiro, é com o Senhor e não com você. Honestidade e transformação é certo nessa mulher. Essa mulher vai querer ser cada dia melhor para você, porque ela serve ao Senhor Jesus. Irmãs, com todo carinho, me permitam, mais do que cabelos frisados, silicone, botox, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Você vai virar uva passa, viu, minha irmã? Pode espichar, que ele tem todo assim, que se ri, rasga, né? Você pode espichar do jeito que você quiser. Você vai virar uva passa. E o que segura homem é só Deus. O que vai segurar o seu marido em casa não vai ser os tantos ml de silicone, aonde você pensar que vai colocar. Não é isso. O que segura o seu marido é o Senhor Deus. Verso 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. E o anel no nariz era um ornamento destinado a embelezar as mulheres, irmãos. E nos tempos do Antigo Testamento, isso estava tão fora de propósito, colocar uma joia no nariz de um animal imundo, do que a falta de discrição de uma senhora no meio da sociedade. A mulher tem que se arrumar assim, viu, minhas irmãs? Tem que se arrumar assim. A mulher tem que depilar axilas, a mulher tem que andar cheirosa, mas, além disso tudo, em primeiro lugar, a mulher cristã, ela é temente ao Senhor Deus. Nessa beleza, a beleza de Cristo, ela é manifestada, então, naquilo que foi orado aqui, que foi orado hoje, na hora da confissão. Senhor, os nossos atos, as nossas palavras, o nosso modo de agir, o nosso testemunho, isso é a beleza que há em nós. Esse é o nosso diferencial. E o quanto mais uma pessoa chegar, então, próxima de nós, ela não vai chegar por um outro atributo que não conhecer quem é aquele que está moldando a nossa vida. É o perfume de Cristo. Puxa vida, você é crente, né? Como você é diferente? Isso é a beleza da igreja do Senhor Jesus. O justo, irmãos, o justo. Versos 18 até o 23. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Verso 18 fala dos salários enganosos. Os esforços do ímpio enganador não alcançam as riquezas que o seu logro busca, mas os justos recebem a recompensa de Deus. Irmãos, nós estamos na Pampulha. Tem alguns lotes na Pampulha sendo vendidos a 1 milhão, 1 milhão e 200. Tem algumas casas sendo vendidas a 3, 4, 5, 6 milhões de reais aqui. Mas existem pessoas nessas casas vivendo numa profunda depressão, irmãos.
Aí você diz assim, puxa vida, mas essa pessoa tem tudo, tem L ponto na casa. Irmãos, não estou dizendo que prosperidade seja ruim, não, é uma bênção. Mas eu estou afirmando que isso não é tudo. Estou afirmando que a maior riqueza que as Sagradas Escrituras nos prometem é justamente uma paz. Ontem nós pregamos à igreja que estava aqui reunida sobre o casamento feliz. Existe casamento feliz porque a Bíblia garante que existe casamento feliz. E se existe casamento feliz, eu quero isso, porque a Bíblia me garante isso. Então, salário enganoso, o sujeito coloca em cima e embaixo uma boca desse tamanho, nada resolve. O verso 20, então, trata do perverso de coração. Esses envolvem palavras e comportamentos que Deus odeia. E pelo verso 21, a Escritura está dizendo, isso não vai ficar sem castigo. O poder combinado dos ímpios não pode libertá-los da justa punição. Entretanto, os filhos desamparados dos justos encontram libertação em razão do seu relacionamento com Deus. Mais uma vez, irmãos, mais uma vez. Elisa é hoje o primeiro dia da Elisa na igreja? É. Ao final do culto nós vamos apresentar a Elisa. Aquele tiquinho ali, irmãos, tiquinho. Como é que nós vamos ver nossos filhos bem no ambiente que está se formando? Né, Dani? Vai nascer daqui a quanto tempo? Rapidinho, né? E como é que fica? Né? O Thomas e etc., irmãos. Como é que fica? Fica assim, irmãos, porque os filhos dos justos não estão desamparados, mas eles têm um pacto de uma aliança sobre a vida deles. É por isso que nós temos prazer em servir ao nosso Deus, pela fidelidade que Ele traz sobre os nossos. Verso de número 23, ele trata de desejo, esperança. E esses termos dizem respeito aos resultados sob a perspectiva de Deus. Eu tenho esperança por Deus. Olha o verso 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa é do vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e pecador. Confia em suas riquezas. Esse cara herda vento. A pessoa que administra mal a sua casa verá todas as suas posses destruídas e não terá mais nada no final. Então ela vai servir a quem administra bem. Irmãs, muitas de vocês não trabalham fora de casa, mas fazem um hercúleo trabalho de administrar bem a casa. Aí o bonitão chega e fala assim, você não faz nada não? Você só fica em casa? Troca com ela. Vai lá fazer. Vai. Mas aí, irmãos, as Escrituras nos dizem de uma mulher que edifica a sua casa com as mãos. Ela sabe quanto custa, ela olha o preço das coisas, ela economiza, ela é uma bênção dentro de casa. Homens, peçam sabedoria para administrar bem o que Deus lhe tem dado como seu mordomo. Nós vamos responder por aquilo que Deus nos deu da parte dele e nos confiou para tocarmos. Não é nosso, é dele. Faça, e faça bem feito. Queridos, a árvore da vida, que diz o verso 30, essa expressão é metafórica e se refere à renovação e ao revigoramento temporal e espiritual. O justo sempre está em renovação. Aconteça o que acontecer, irmãos, nós fincamos o pé e dizemos assim, eu tenho um Deus, eu vou para frente. Parece que está chovendo canivete aberto, parece que está chovendo pedras de um talento, 34,9 quilos, e nós fincamos o pé e dizemos, temos um Deus. Mulher, vamos recomeçar. Essa é uma bênção, irmãos. Então, o servo de Deus é assim. Faz forte ao cansado e multiplica as forças o que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Mas, por favor, dê uma olhadinha no verso de número 30. O justo também, ele conquista almas, que significa literalmente tomar vidas, no sentido de lhes fazer o bem ou influenciar pessoas com os caminhos de sabedoria. Irmãos, nós somos ganhadores de almas, tomadores de vidas, por essa coisa boa de influenciar positivamente. Irmãos, fico preocupado com a questão do humanismo que traz aquela mensagem: você merece, você precisa. E nós estamos sendo bombardeados pelo marketing o tempo inteiro. E o povo de Deus que não precisa, acaba comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem ele nem conhece. E aí nós temos um povo cristão devendo. E a Escritura diz assim: não devam nada mais do que o amor. Irmãos, o termo também é usado para capturar pessoas com propósitos ruins. Então, que nós sejamos tomadores para o bem. A propósito, irmãos, a bênção final de Deus e a recompensa dos justos, como nós vimos no Salmo 40, bem como o seu julgamento, então, e a punição dos pecadores, vem quando a vida na terra terminou. Nós sabemos que um dia todos prestarão contas diante de Deus. Mas há antegozos do céu dessa vida na terra. Na medida que os justos experimentam o cuidado e a bondade de Deus, enquanto os maus carecem disso. O próximo sermão vai fazer um paralelo com o Salmo 73. E eu não vou me adiantar nisso. Mas, por favor, os justos aqui, conforme dizem as Escrituras, eles têm prenúncios de uma vida extraordinária, antegozos do céu. Você tem antegozo do céu? Porque, veja, aí nós estamos vivendo uma teologia a nível de conhecimento, mas não a nível de coração. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Uau! Né? É mesmo. E o que isso tem feito na sua vida? Irmãos, temos um testemunho a ser dado. Não é como gente macambúzia, gente que... Não, que a beleza de Cristo se veja em mim, que toda a sua admirável pureza e amor sejam vistos em mim. Senhor, eu quero que as pessoas vejam o meu rosto alegre, para que as pessoas possam me perguntar qual é a razão da minha alegria. Senhor, eu quero ser vencedor, mas não é para esbanjar vitórias, mas para dizer para os outros que o homem do Salmo 1 é uma realidade. Eu estou vivendo essa realidade. As Escrituras estão dizendo que os servos de Deus sofrem aqui. Sim, você vai sofrer aqui. Afinal de contas, um pecador não é maior do que o seu Senhor, que tanto sofreu. Porém, não tenha dúvida do amparo do seu supremo pastor. Você tem a companhia do Senhor Jesus. Irmãos, isso tem me batido muito nos últimos dias, mas muito. De vez em quando, nós olhamos para o lado e pensamos assim: está valendo o que ser crente? O ladrão está solto. O bandido está solto. Está valendo o quê? Então, irmãos, 3 coisas. Nós caminhamos para e passo com o ímpio. O ímpio tem dificuldades e nós temos dificuldades. Mas o ímpio está sozinho. O Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que à noite o ímpio passa em desespero. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Não tosqueneja, não cochila o guarda de Israel. O Senhor Jesus está comigo todos os dias e até quando eu estou dormindo, Ele está zelando pela minha vida e pela minha casa. Em terceiro e último lugar, irmãos,
Crentes e ímpios morrem. Sim, crentes e ímpios morrem. Na hora que você fechar os olhos aqui, você estará adentrando aquele lugar da Jerusalém celestial, aonde nunca mais haverá dor, aonde você não passa mais pela morte, você entrará num gozo eterno. Na hora que o ímpio fechar os olhos aqui, ele entra num sofrimento eterno. Ele nunca mais deixará de saber o que é dor e o que é morte. Então, alto lá, meu irmão, não se compare com aqueles que não têm a realidade de serem justos, justificados em Cristo Jesus. O ímpio não tem eira e nem beira, e vai piorar muito quando acabar, porque ele vai para o lugar que é só dor, você não. Sobre o justo, irmãos, São Ambrósio diz assim: não me vangloriarei por ser justo, mas por ser remido, não por ser livre do pecado, mas porque meus pecados são perdoados. O justo também é humilde, porque a sua justiça não é inata, mas é derivada do Senhor Jesus. E humildade é fazer um justo juízo acerca de si mesmo. Quero concluir, irmãos. Quero concluir. Vocês percebem que o bondoso não é alguém que tem o direito de gastar o seu dinheiro só consigo mesmo? O bondoso, segundo as Escrituras, não é aquele que tem o direito de gastar só consigo mesmo. O cristão é mordomo de recursos que Deus lhe confiou para que ele usasse para o louvor da sua glória. Tem um livro muito bom, Leland Hyken, que trata sobre o legado dos puritanos. Ele chega a afirmar o seguinte: o seu dinheiro, na verdade, é o dinheiro de Deus e que Ele te emprestou. Ah, esse carro é meu. Ah, esse dinheiro é meu. Doravante, irmãos, os pais crentes não devem se envolver em garantias que coloquem em risco as suas famílias. Ah, mas fulano de tal é meu amigo. Sente com a sua esposa, hein? Sente com a sua esposa, hein? Antes de assumir qualquer compromisso, porque você vai envolvê-la e os seus filhos, hein? E mais, os pais crentes devem fazer caridade para ensinarem os seus filhos no caminho. Filho, vamos ali levar alguma coisa para as pessoas que precisam? Vamos ali fazer o evangelismo? Não é assim? Do outro lado, irmãos, o que é uma mulher piedosa? É aquela que está tão preocupada em preservar a sua reputação de sabedoria e modéstia. Uma mulher sábia, ela é humilde e ela é cortês, e todas aquelas outras graças são verdadeiros ornamentos do que é ser uma mulher. Quanto aos homens fortes, eles se preocupam em proteger os seus bens. Uma mulher honrada, ela preserva a sua reputação. O homem forte, ele está lá para preservar os seus bens. E as mulheres são verdadeiramente piedosas, protegendo a sua honra com toda prudência e bom comportamento. Uma mulher piedosa é tão honrosa quanto um homem valente, e a sua honra é igualmente segura. Então, o que é mais importante no reino de Deus? Um homem forte e valente ou uma mulher honrada e decente? As duas coisas, irmãos. Aqui nós precisamos de homens que sejam valentes para fazer aquilo que é correto, e nós precisamos de mulheres honradas que defendam aquilo que é correto. Atenção, meus irmãos, ouçam isso com tudo que vocês puderem. Fundindo justiça com bondade, você já ouviu falar cada um por si como algo negativo? Cada um por si como algo negativo. Você já ouviu? Próximos é Gemet Mirri. Ninguém é tão próximo a mim como eu mesmo. E se for mal interpretado, irmãos, mas corretamente, será uma razão para a apreciação de disposições piedosas em nós. Cada um por si. Primeiro, na crucificação de coisas corruptas, cada um vai dar conta de si. Tudo bem. Nós somos os nossos amigos ou nossos inimigos. Atenção, hein? Quem é o nosso maior amigo? O Senhor Jesus. No âmbito
humano, você é seu melhor amigo, ou você é o seu pior inimigo, mesmo com relação à consolação atual, conforme sejamos ou não governados pelos princípios do Senhor Jesus. Primeiro, irmãos, nessa linha, um homem misericordioso, terno, bem-humorado, faz bem à sua própria alma e se mantém tranquilo. Ele tem o prazer de cumprir o seu dever e contribuir com a consolação daqueles que estão ao seu redor. Isso faz bem para a alma dele, pois nós somos membros uns dos outros. Faz bem fazer bem aos outros. Irmãos, o quanto a igreja faz bem trabalhando junto com a Cotenoa? Comunidade Novo Alvorecer, Casa de Recuperação de Dependentes Químicos. Como é isso, pastor? Irmãos, todas as vezes que um dependente químico sai da rua, significa que tem menos um para poder roubar, para poder te assaltar ou te assassinar. E ainda que de 10 mil saia um, no tempo que eles estão se tratando, são menos pessoas que estão cometendo delitos na rua. Quando nós estamos atendendo essas pessoas necessitadas, nós estamos fazendo bem só para eles ou para dentro da nossa casa e para a nossa vida também? Alguns entendem que é parte do caráter de um homem misericordioso o fato de que ele faça o bem por si mesmo, a disposição que o inclina a ser caridoso com os outros obrigará esse homem a se permitir, a desfrutar do bem do seu esforço. Nós podemos interpretar então a alma como o homem interior, porque o apóstolo já diz isso, e então isso nos ensina que o primeiro grande ato de misericórdia é fornecer às nossas almas os esteios necessários para uma vida espiritual. O que isso quer dizer, irmãos? Não adianta você dizer assim, eu quero ser santo, se você não trabalhar para isso, se você não colocar a mão na massa e ir ver o que Deus vai usando da sua vida no dia a dia. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 86, ele diz que o obrar para o reino é uma bênção para quem o faz. Porque é justamente aqui, irmãos, quando nós colocamos a mão na massa e Deus vai nos usando, é que a nossa fé é fortalecida. Nós vamos vendo Deus nos usar, Deus fazer grandes coisas por nós, sendo nós tão pequenininhos assim. Segundo ponto, um homem cruel e rebelde, de má índole, ele perturba a sua própria carne, e assim o seu pecado se torna a sua punição. Ele passa fome e morre por falta de algo que ele tem, porque não tem um coração disposto para usar os seus recursos. Ele não usa para os outros e nem para ele. Você conhece alguém que não come direito, mesmo tendo dinheiro, porque... Você conhece alguém que não se vista direito porque... Conhece gente assim? Isso está fazendo mal para quem? Para os outros. Para ele também. Uma pessoa dessa atormenta os seus parentes mais próximos. E esses homens não devem ser assim para com a sua própria carne. A inveja, a maldade, a avareza do mundo são a podridão dos ossos que destrói a carne. Uma pessoa dessa é um miserável. Ele tem e não compartilha. Ele tem e não vive aquilo que tem. Um homem bondoso e uma mulher honrada e fiel. Um justo. Todos o são para o seu próprio bem e assim dão testemunho refletindo o caráter de Cristo. Bondade, honradez e justiça. Bondade, honradez e justiça. Persiga isso, meu irmão. Persiga, minha irmã, por você e pela necessidade de fazer com que a beleza de Cristo seja vista na sua vida. Persiga. Não é fácil, mas é bom, traz honra e justiça. Vamos ficar de pé, queridos, por favor?